Bom, boa tarde, pessoal. O João Carlos, a Ana Clara que estão aqui, né? Depois o pessoal que vai assistir pelo YouTube, né? Vamos começar então, né? O conteúdo, porque já são 16 horas, né? Então vamos dar sequência sempre no horário, na disciplina, e aí quem que puder, né, e quiser, acompanha depois pelo YouTube. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então só relembrando, né, sempre o cronograma, né? Hoje a gente está aqui, dia 3 de março, né? Então lembrem-se que é a entrega da Sinopse Crítica 1, né? E hoje a gente vai ter aula sobre o conteúdo que é da Sinopse Crítica 1, né? Que é pesquisa bibliográfica, que é esse texto do Ludwig, páginas 51 e 54, e objetivo de pesquisa, que é o texto do Sampieri e colaboradores, né? 35 e 36. Isso tudo está sinalizado lá na apostila, tá? Então, hoje é o dia da entrega dessa sinopse, dia dessa aula. Hoje a gente vai, sempre tendo como referência a planilha de análise de artigos, né? Hoje a gente vai finalmente abordar a primeira coluna da planilha, né? Que é essa questão do tema, né? Que vocês vão precisar preencher para cada um dos artigos, né? Então, hoje vocês vão aprender aqui a como preencher, como definir um tema de um artigo, né? E aí, como eu sempre falei, nas aulas subsequentes a gente vai seguindo coluna a coluna aqui da planilha de análise, tá? Bom, pessoal, então a gente continua na unidade 1, né, bases de um relato de pesquisa. Hoje a gente vai abordar basicamente esses 4 temas aqui, né? A gente vai aprofundar um pouco mais, eu já falei para vocês bastante, né? Vocês já têm uma boa ideia, mas a gente vai ver efetivamente, do ponto de vista mais específico, o que é a pesquisa bibliográfica, o que é o método de pesquisa bibliométrica que vocês vão aprender. A gente vai ver também como definir o tema de pesquisa lá da planilha, né? E a gente vai ver outros 2 temas também que não estão na planilha, mas eles são muito importantes para vocês conseguirem achar as variáveis que estão na planilha, né? Que é conseguir saber o que é um objeto e o que é um objetivo de pesquisa, né? Então, vamos avançar aí nessa ordem, tá? Vamos continuar analisando as características básicas. O que é, então, a bibliometria, né? Pesquisa bibliométrica, bibliometria ou pesquisa bibliográfica. É como eu já falei várias vezes para vocês, né? É um método de revisão da literatura. Então, o que é a revisão da literatura? Onde que a gente vê muita revisão da literatura? Qualquer lugar que vocês leem uma monografia, um artigo, um livro, aquela seção do capítulo, aquela seção do livro ou do artigo, do trabalho, onde fala referencial teórico, aquilo é uma revisão da literatura, né? Só que como que na prática, em geral, aquele tipo de revisão da literatura é feito? Aquilo é um apanhado, né, que o autor lê de autores, de outros artigos, de outros livros, né? Ele faz uma leitura, uma revisão, às vezes faz até um fichamento daquilo, e ele escreve o referencial teórico com base naquilo que ele entendeu que aqueles autores disseram, né? Então essa é a revisão da literatura clássica. Qual que é a principal diferença disso para a revisão bibliométrica? A revisão bibliométrica, mesmo também sendo uma revisão da literatura, porque a gente usa a bibliometria para revisar, analisar uma bibliografia, seja ela de artigos, de livros, de qualquer outra coisa relacionada à produção científica, ela também é uma revisão da literatura, só que diferentemente da outra, né, da revisão clássica, a revisão bibliométrica tem um método específico, né? E quando eu me refiro a método, é um método igual aos métodos de artigo também, né? Então, imaginem lá vocês, quando um artigo vai entrevistar pessoas, né? Ele não tem que ter um método, ou seja, para fazer a entrevista ele tem que ter um roteiro, ele tem que saber quanto tempo aquela entrevista vai durar, ele tem que ter todos os instrumentos, ele tem que ter um gravador, ele tem que ter um entrevistado para entrevistar. Isso tudo se chama método em pesquisa que tem coleta de dados. Então, a revisão bibliométrica é um tipo de revisão da literatura que tem que ter esse tipo de método. Ou seja, você tem que definir, antes de começar a revisão da literatura, por exemplo, qual que é o seu instrumento de análise, né? Então, como que você vai analisar a literatura que você está revisando? Em qual instrumento você vai registrar os seus dados? No nosso caso aqui, a gente vai usar a planilha, né? Então, a gente vai usar a planilha com números.
né? Quando você vai fazer uma revisão bibliométrica também, você tem que definir de quais bases de dados você vai retirar esses artigos ou esses livros, né? Então, é como se aqui você definisse qual que é a empresa que você vai abordar para fazer as entrevistas, né? No caso da revisão da literatura, que é quais bases de dados você vai considerar para retirar os artigos que você vai fazer a bibliometria, né? Tem que definir qual que é o seu recorte temporal de interesse. Então, eu estou interessado na literatura de marketing do Enampad. Tá, mas de qual Enampad? De qual ano? Né? Os Enampads dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, dos últimos 5 anos. Então, isso tem que ser definido. Você tem que definir os critérios que você vai usar para selecionar ou descartar artigos, né? Então, eu quero artigos de marketing. Ok, só que artigos de marketing só teóricos. Então, ou seja, artigos que não fazem coleta de dados. Ou não, só artigos de marketing empíricos, que têm coleta de dados. E assim por diante. Assim como quando você escolhe os seus entrevistados numa pesquisa, né? Então, eu quero do cargo tal, da empresa tal, do país tal. Na revisão bibliométrica, você escolhe os critérios que você vai usar para considerar os artigos que você vai analisar. Então, isso é bibliometria, né? E aí, o que acontece? Em função dessa bibliometria ter todo esse método, isso significa que quando você faz um estudo bibliométrico, você tem que reportar aqueles resultados, né? Igual vocês estão fazendo aqui. Então, imagina, vocês vão pegar, preencher toda a planilha. O que vocês teriam que fazer se fosse uma monografia, né? Pegar esses dados e apresentar em tabelas, né? Pegar todas essas distribuições que vocês vão fazer e colocar na tabela tal, os artigos foram mais teóricos, mais empíricos. Então, tem um resultado, né? No referencial teórico, a revisão clássica da literatura, não tem uma seção de resultado, por exemplo, né? É só aquela parte de referencial teórico que o autor achou sobre o que ele leu e ele faz as citações e está ok. Entender? Então, isso é bibliometria. Tá? E por isso, esse é o método que a gente vai usar aqui. E ela chama-se bibliometria porque ela é o quê? Também tudo isso que a gente vai fazer, todas essas medições, né, de variáveis, é quantitativa. Né? Então, vocês sempre vão atribuir números às categorias que vocês vão categorizar os artigos. Então, teórico é 1, empírico é 2, descritivo é 1, né, correlacional 2, e assim por diante. Então, né, como eu já falei várias vezes, é um tipo de pesquisa que ajuda a gente a compreender um conjunto grande de literatura, né, bastante grande, de modo bem resumido, né, então ele pode ser usado para vários fins, né, eu já dei vários exemplos aqui para vocês nas aulas passadas, né, até de usos que ministérios estão fazendo, ministérios do governo pedem bibliometria, né, para saber em que estado aquela área de pesquisa está no Brasil, para saber se investe dinheiro ou não, né? Então, a bibliometria pode ter vários fins, né? Para descobrir os temas mais utilizados, os métodos mais utilizados, que a gente vai falar aqui, né? Que é o que a gente vai fazer aqui na disciplina, as lacunas de pesquisa, como que os conceitos são definidos, enfim, o que você quiser quantificar por meio de bibliometria é possível, né? Então, você faz as variáveis, nessa área aqui eu tenho interesse em saber qual é a universidade que mais pesquisa. Então, você vai pegar todos esses artigos que você quer analisar e ir olhando de onde é a universidade dos autores e ir quantificando aquilo, né? Então, qualquer tipo de coisa que você consiga e queira mensurar sobre uma literatura é possível por meio de uma bibliometria. Tá? Bom, entrando então agora especificamente na coluna de tema, né? Então, como eu falei para vocês, essa é a primeira coluna que a gente vai abordar em aula, que é uma coluna já da planilha de análise de artigos, tá? Que tem como finalidade basicamente o quê, pessoal? Saber quais são os assuntos mais pesquisados dentro de cada área, né? Então, se a gente acabou de saber o que é a bibliometria, o que seria interessante a gente conhecer? Eu tenho muito interesse na área de marketing. Tá, uma das perguntas é, o que dentro da área de marketing é estudado? Né? Quais são os assuntos estudados ali? Então, a ideia aqui é que vocês consigam quantificar isso, né? Então, vocês vão lá, artigo por artigo, na coluna tema, colocar o tema daquele artigo. Então, como que vocês vão fazer a definição desse tema? Como que vocês vão encontrar o tema da pesquisa? Tá? O tema nada mais é, pessoal, do que o assunto da pesquisa. Tá? Para que vocês consigam começar a entender o que é isso, a primeira coisa é vocês conseguirem diferenciar tema de área.
tá? A área do quê? Do conhecimento. É muito comum um aluno falar, né, que quer, por exemplo, fazer uma monografia. Aí você chega e pergunta, tá, e aí, tudo bem? Qual tema você quer pesquisar? Aí ele vira e fala assim, não, eu quero pesquisar gestão de pessoas. Só que o que acontece? Gestão de pessoas não é um tema. Gestão de pessoas é uma área do conhecimento que ali dentro tem diversos temas pela qual essa área se interessa. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que é área e o que é tema. Área é isso que vocês vão escolher para o trabalho do grupo, né? Então, qual área? Administração da informação, administração pública, finanças, gestão de pessoas, marketing, né, logística, tudo isso são áreas, ou seja, uma área do conhecimento que congrega diversos temas. O que são temas? Temas são os assuntos que são estudados dentro de cada área. Então, em administração da informação, por exemplo, tem lá inteligência competitiva, né? Em administração pública tem políticas públicas, finanças, decisão para financiamento, né? Gestão de pessoas, avaliação de necessidade de treinamento, marketing, comportamento do consumidor, logística, cadeia reversa, e assim por diante. Então, tem um claro o que é área e depois o que é tema. Tema, que é o que vocês vão ter que extrair do artigo, é basicamente o assunto. Da onde vocês vão retirar o tema do artigo, pessoal? Basicamente do título, tá? Vocês não precisam ir além do título para conseguir definir o tema de um artigo, né? Então, agora vocês vão começar a entender melhor o que eu chamo de leitura dirigida, né? Que é o que vocês vão fazer para analisar esses artigos. Não é uma leitura do artigo inteiro. Vocês vão lá numa parte específica que vai ter aquela informação específica que vocês estão procurando, vão extrair a informação e vão seguir a análise. Então, é uma leitura bem mais rápida, desde que vocês aprendam os macetes, tá? E para isso eu já adianto, né, que é muito importante vocês praticarem, tá? Então, logo vocês têm os artigos em mãos, que vai ser semana que vem, que é a definição dos grupos, né? Quando os grupos estiverem definidos, vocês enviarem os grupos pelo Moodle, né? Eu vou enviar os artigos para vocês e tão logo vocês peguem eles, vocês comecem as análises. Por quê? Porque vocês vão ver que demanda prática, tá? Porque tem macete, tem área, onde achar, como achar, se você vê uma coisa escrita, o que significa, se você vê outra e assim por diante, que é o que a gente vai ver aqui aula a aula, tá? Então, basicamente no título. Agora, em todas as colunas de variável da planilha, a gente sempre vai fazer alguns exercícios aqui, tá? Algumas simulações para vocês conseguirem testar, encontrar essas variáveis de modo mais fácil. Tá? Então, se a gente está falando de tema, onde que vocês encontram o tema? Ou seja, o assunto do artigo? No título. Tá? Basicamente, no título está de bom tamanho. Vamos olhar aqui 3 exemplos para vocês verem como extrair, né, um tema de um artigo. Tá? Então, como eu falei, é tipo uma simulação, né? Então, eu vou pegar aqui artigos reais do ENUMPAD, né? E falar para a gente fazer alguns exercícios aqui, né? Então, vejam esse artigo, por exemplo, aqui, da área de ensino e pesquisa, né? Que diz análise de conteúdo como técnica de análise de dados qualitativos no campo da administração. Né? Potencial desafios. Qual seria o assunto desse artigo? Né? O que ele está tratando? Então, como eu falei, vocês precisam sempre praticar. Por quê? Porque não precisa passar do título. Né? Então, vejam, por exemplo, esse título aqui. A gente, primeiro, nota que a gente tem opções. Né? Não existe um único tema correto. Né? É muito raro a gente pegar um artigo que vai falar, não, só cabe esse tema aqui. Né? Então, principalmente um título desse tamanho, em geral, a gente vai ver que tem melhores ou piores opções, tá? Mas sempre vai ter mais de uma. Né? A gente poderia pensar, por exemplo, em análise de conteúdo, né? Um tema, ou a gente poderia pensar em técnica de análise de dados, né? Como tema, como assunto, ou a gente poderia pensar em análise de dados qualitativos, né? E assim por diante. Vejam aqui pelo menos 3 opções. E aí, como que eu oriento vocês? Qual é a melhor opção dessas, pessoal? A melhor opção dessas vai ser, nesse caso aqui, técnica de análise de dados. Por quê? Porque qual que é a ideia aqui? Vocês pegarem uma única planilha e juntar a análise de todos os artigos, né? E aí ter ali o que é mais tendência. Então, vocês vão, por exemplo, todos vão quantificar temas,
né? E vocês têm que pensar o tema como uma coisa que, assim, resume o assunto do artigo, né? Só que ele não é tão amplo, né, que vai caber tudo ali dentro, ou ele não é tão restrito que só vai ter aquele artigo ali dentro. Por quê? Porque a ideia é que vocês vão ver que os temas comecem a se repetir na planilha, né? E aí, por exemplo, se dois alunos diferentes, né, pegam artigos parecidos com esse aqui, né, e um coloca como tema análise de conteúdo e outro coloca dados qualitativos, o que a gente vai ter na planilha? Dois artigos que estão falando de uma mesma coisa, só que poderiam estar com o mesmo tema. Então, por isso que aqui a melhor opção é técnica de análise de dados. Por quê? Porque esse seria o tema que englobaria tanto a análise de conteúdo, quanto a análise de dados qualitativos, como até outros tipos de análise. Por exemplo, técnica de análise de dados quantitativos, né? Então, sempre prefira um tema que é, como eu falei, nem muito amplo, que vai ter tudo ali dentro dele, e nem muito restrito e específico, né? Como, por exemplo, análise de conteúdo, porque aí é super específico, que só caiba ele ali. Então, como vocês vão fazer essa contagem de frequência, né, de categorias, e tem que ter uma concordância entre os integrantes do grupo, sempre prefiram temas que tenham essa característica. Tá? Vamos olhar aqui mais um exemplo aqui. Né? Esse aqui da área de estratégia, o desenvolvimento da capacidade absortiva em projetos tecnológicos entre universidade e empresa. Um estudo de caso da cooperação, Unicinos HT Micron. Né? Então, vejam só como é um título longo. Né? Então, o que a gente começa a ver? Mesma coisa. Posso, por exemplo, colocar projetos tecnológicos, né? Posso colocar capacidade absortiva, né? A relação universidade-empresa. E aí, como eu falei, qual vai ser o critério de vocês? Olhar o restante dos artigos do grupo. Então, aqui, por exemplo, me parece, e aí é uma coisa só porque eu conheço mais a área de estratégia também. Aqui, esse é um tema clássico em estratégia, né? Capacidade absortiva. Né? Então, com certeza aqui, do ponto de vista mais adequado, seria capacidade absortiva, porque esse já é um tema, inclusive, se não me falha a memória, é um subtema no ENAMPAD, né? Lá uma área própria do ENAMPAD de um conjunto de artigos que só trabalham capacidade absortiva. Mas caberia projetos tecnológicos, universidade e empresa e assim por diante. Qual que é o critério? Aquilo que vai mais se repetir no artigo de vocês. Esse terceiro aqui, né, fala em informações contábeis voluntárias e as recomendações de investimento em ações. Então, um título bem mais curto, então bem mais fácil, né? E a gente vê aqui basicamente duas coisas: informações contábeis voluntárias e recomendações de investimento em ações, né? O que pareceria mais repetitivo, né? E que possivelmente iria aparecer, né? Informações contábeis. Primeiro, porque elas podem não ser voluntárias, né? Então a gente pode ter outros tipos, né? E, em geral, esse tema parece associado a investimento em ação. Então, informações contábeis seria um tema interessante, né? Mas até por ser da parte de finanças, esse artigo aqui, por exemplo, vocês podem ver que na planilha tem mais artigo de investimento em ação. Então, é melhor colocar esse aqui lá dentro, eventualmente, para ele não ficar sozinho na categoria, por exemplo. Bom, basicamente o tema é isso, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida em relação para a gente poder avançar? Bom, vou avançar então, né, para a gente falar de objeto, né? Aqui, objeto e objetivo vai ajudar vocês a entenderem muito, né, o que é tema, o que é correlação, o que é descritivo. Vocês não têm as variáveis objeto e objetivo, mas se vocês conseguirem identificar o objeto e objetivo no artigo, ele vai ajudar vocês a identificar a natureza, o tema, eventualmente. Então, conseguir compreender essas questões é importante também, né? Então, o que é o objeto de pesquisa que a gente chama, né? É como se fosse um detalhamento do tema, pessoal, né? Então, vejam aqui aquela mesma tabela que a gente tinha, né? Quando eu falava de área e de tema, agora com o objeto inserido como exemplo. Então, o que é uma área do conhecimento? É, por exemplo, o TI.
que é um tema dentro da área de TI? Inteligência competitiva. E o que é um objeto dentro da área dentro do tema inteligência competitiva? Inteligência competitiva é indústrias locais, entende? Então, o objeto é sempre o que você vai especificamente abordar na pesquisa, né? E ele sempre vai aparecer, o objeto sempre vai aparecer descrito no artigo, né? Porque o autor sempre vai detalhar isso, principalmente quando ele descreveu o objetivo. Então, identificar o objeto vai ajudar muito a vocês identificarem o objetivo, o tema, natureza da pesquisa, né? Então, peguem aqui o exemplo da área de administração pública, né? Eu tenho lá um tema, políticas públicas, e dentro de políticas públicas, por exemplo, eu tenho um objeto que eu posso focar, que é a relação entre essas políticas públicas e a diminuição da fome, né? Então, eu não tenho interesse em relação de políticas públicas com a diminuição de acidentes no trânsito, ou relação de políticas públicas com a diminuição no consumo de energia. Não, o meu objeto é um único, relação entre essas políticas públicas e a diminuição da fome. Eu tenho lá a área de finanças, né, que tem, por exemplo, um tema decisão de financiamento, e dentro de decisão para financiamento, eu posso, por exemplo, estudar o processo de tomada de decisão para financiamento, né? Ou seja, qual é o passo, quais são os passos, o processo, os passos ordenados que alguém que faz um investimento, né, quais são esses passos para ele chegar a essa decisão, né? Então, o processo de tomada de decisão. Eu poderia investigar, ao invés do processo, poderia investigar o que é que causa a tomada de decisão, né? Ao invés de querer saber o passo a passo, eu poder, por exemplo, querer saber o que é que leva, o que é que causa aquela tomada de decisão. Seria um outro objeto dentro do mesmo tema e dentro da mesma área. Eu tenho, por exemplo, a área de gestão de pessoas, né? Tenho o tema avaliação de necessidade de treinamento, e o que eu quero fazer dentro desse tema é desenvolver um modelo de avaliação de necessidades. Tenho marketing, o tema comportamento do consumidor, e eu quero investigar quais são os preditores da compra de um produto, né? Ou seja, o que leva um consumidor a comprar o produto que ele compra. Então, isso é o objeto. E onde que vocês sempre vão encontrar o objeto, pessoal? Sempre vocês vão encontrar o objeto declarado no objetivo de pesquisa, né? Como todo artigo tem que ter um objetivo de pesquisa, vocês sempre vão encontrar tema no título e objeto e objetivo no próprio objetivo. Vocês já saem ali no próprio resumo, que é onde essas coisas estão, né? Já com esses três conhecimentos sobre o artigo, que ajuda vocês muito facilmente a avançar a análise, né? O que é o objetivo? Muita gente acha que, né, a ciência ou as pessoas não discutem o que é um objetivo, mas existe uma definição clara sobre o que é o objetivo, tá, pessoal? O objetivo, ele é a complexidade com a qual você vai abordar o objeto. Mas como assim a complexidade? É isso mesmo. Então, peguem lá o objeto, né, que a gente tinha, aquela tabela, né? Então, vejam que ela vai crescendo. Começou a área, tema, aí a gente viu o objeto. E o que seriam os objetivos? E por que ele é a complexidade com a qual se aborda o objeto? Por quê? Porque o objetivo, pessoal, vai ser exatamente o objeto, copiado e colado, só que antes do objeto, o autor vai colocar um verbo de ação que vai demonstrar como que a pesquisa vai abordar aquele objeto. Então, por isso que o objetivo é declaração de complexidade, porque você demonstra, por meio de um verbo de ação, qual vai ser o seu nível de complexidade de abordagem do objeto. Por isso que o objetivo, né, vai ser sempre verbo de ação mais o objeto da pesquisa. Tá? Então, vejam aqui o que a gente, né, veio vendo nas tabelas. Eu tenho lá TI, o tema é inteligência competitiva, o objeto é inteligência competitiva em indústrias locais. E qual é a complexidade com a qual eu quero abordar a inteligência competitiva em indústrias locais? Eu quero descrever a inteligência competitiva em indústrias locais. Entende? Então, vejam aqui como é nada mais nada menos do que o objeto, indústria competitiva, inteligência competitiva em indústrias locais, só que antes eu coloco um verbo de ação. Eu quero só descrever ela, né? Ou seja, eu quero só descrever características gerais.
Eu não quero, por exemplo, saber o que levou ela a ser assim, né? Ela quem? A inteligência competitiva dessas indústrias locais, né? Eu não quero saber qual é o contexto no qual a inteligência competitiva ocorre. Eu quero descrever quais são as características dessa inteligência competitiva. Então, isso aqui é um objetivo geral, né? Então, por isso que o objetivo geral é a declaração da complexidade com a qual o autor vai abordar a pesquisa. E vocês vão ver muito lá nos artigos. O objetivo dessa pesquisa é analisar não sei o que lá, identificar não sei o que, papapá, verificar alguma coisa não sei onde, né? Analisar não sei o que, conhecer. Todo objetivo de pesquisa é descrito dessa forma. E aí vocês, ao verem isso, ao verem o objetivo, saibam que ali dentro o autor já vai declarar o objeto. Né? Por quê? Porque depois desse verbo de ação, ele vai especificar aqui que ele vai focar. Né? E tem também os chamados objetivos específicos, né? Que não vem ao caso aqui para a gente fazer essa análise, mas só para exemplificar vocês, que é o conjunto de objetivos menores que vai te levar a alcançar o objetivo geral. Né? Então, se eu quero, por exemplo, descrever a inteligência competitiva em indústrias locais, a primeira coisa que eu preciso fazer para descrever essa inteligência competitiva é revisar a literatura sobre inteligência competitiva. Né? Aí eu teria mais 4 ou 5 objetivos específicos. O objetivo geral é sempre um. O objetivo específico é sempre 3, 4, 5, às vezes mais. Né? Então, isso é o objetivo, pessoal, complexidade. Né? E dali vocês extraem o tema e o objeto. Administração pública, a gente tem políticas públicas como tema. O objeto é relação entre políticas públicas e a diminuição da fome. E o que eu quero fazer com esse objeto? Né? Qual é a complexidade com a qual eu quero abordar a relação entre políticas públicas e fome? Eu quero analisar essa relação. Né? Ou seja, eu quero separar em partes, né, esse problema, essa relação. Então, eu quero separar fome, políticas públicas, cada um desses nas suas subpartes, então, do que a fome é constituída, do que as políticas públicas são constituídas, e eu quero relacionar essas duas coisas. Então, isso é análise. Né? Então, vejam que já é mais complexo do que descrever. Né? Descrever seria só conhecer as características. Analisar é separar em partes e comparar essas partes. Né? Então, por isso que o objetivo declara essa complexidade. Tem lá finanças, né? O tema decisão para financiamento, o objeto dentro do tema, que é o processo de tomada de decisão. E o que eu quero fazer com esse processo de tomada de decisão? Eu quero também descrever. Né? Então, como eu falei, eu quero saber quais são as etapas ordenadas, início, meio e fim, daquele processo. Então, uma abordagem simples. Né? Eu tenho lá a área de gestão de pessoas, o tema é avaliação de necessidade de treinamento, o meu objeto é um modelo, né? E o que eu quero fazer com esse modelo? Eu quero desenvolver o modelo. Né? Ou seja, eu quero começar do zero. Eu poderia, ao invés de desenvolver um modelo, eu poderia aplicar um modelo já existente. Então, seria um outro objetivo com o mesmo objeto. Né? Mas não, em função do meu objetivo declarado ter uma complexidade de desenvolvimento, então eu tenho que fazer uma pesquisa que seja capaz de desenvolver um modelo. Né? Eu tenho lá a área de marketing, né? O tema é comportamento do consumidor, o objeto são os preditores da compra de um produto. Então, como eu falei, eu quero saber o que é que leva o consumidor a comprar alguma coisa, né? Preço, marca, embalagem, distância da casa dele. E o que eu quero fazer com esses preditores? Qual é a complexidade com a qual eu vou abordar eles? Eu quero avaliar eles, né? Que é uma pesquisa complexa também, porque o que é avaliar? É primeiro você ordenar e depois emitir um juízo de valor. Né? Ou seja, dentre essas 3 opções aqui de preditores que levam um consumidor a comprar um produto, marca, preço, embalagem, o que mais determina ele comprar é, por exemplo, o preço. Então, os que são mais baixos, os produtos são mais baixos, são mais comprados. Por quê? Porque eu estou avaliando. Né? Então, isso é o objetivo, pessoal. E, como eu falei, a função dele, né, para que vocês entendam em termos de resumo, é permitir que vocês compreendam de modo bem rápido, né, vários aspectos que vocês vão precisar colocar na planilha. Né? Então, aqui a gente aprendeu o que é o tema, né, que vocês vão extrair do título,
né, que é o assunto, vão colocar lá na planilha, e como vocês vão extrair e melhor compreender não só o tema, mas as outras variáveis da planilha, conforme a gente vai ver mais para frente. Vocês vão acessar o objetivo da pesquisa, porque de lá vocês extraem o objeto, né? E a partir disso vocês entendem se é uma pesquisa teórica, empírica, qual que é o delineamento dela e assim por diante, né? Então, por exemplo, eu corrijo 99% dos artigos de vocês só lendo o resumo, né? De 3 a 5 minutos cada artigo. Né? Por quê? Porque eu já consigo identificar ali no que está escrito no resumo, eu consigo saber o que é o objeto, o que é o objetivo, qual o tema, e em função dessas coisas, qual seria o delineamento, qual seria a natureza. Então, é fácil vocês deduzirem as outras variáveis em função dessas. Tá? Tema, objeto e objetivo, e ao final vocês têm uma pesquisa bem detalhada, né? Esse processo mais ou menos de funil. O tema é mais amplo, né? O objeto é mais específico, o objetivo mais ainda, e a pesquisa é ainda mais específica para abordar tudo isso. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, né? A aula de hoje. Como eu falei, a gente abordou aqui essa coluna de tema, tá? Eu queria fazer um lembrete bastante importante, que é na próxima aula, dia 10, né? Vocês devem fazer nesse dia 10 a definição dos grupos e a área do trabalho final, tá? Ou seja, vocês vão escolher uma das áreas do ENAMPAD, né? Onde que vocês encontram as áreas do ENAMPAD? Aqui do Moodle, né? Aqui no Moodle, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui no Moodle, né, nesse arquivo, descrição das áreas do ENAMPAD. Então, vocês vão escolher uma área do ENAMPAD, né, vão definir os integrantes do grupo, tá, e vão vir aqui nesse fórum, ó, fórum geral, definir o grupo da planilha, ele vai estar desbloqueado no dia, tá, o fórum vai estar desbloqueado no dia, hoje ele está bloqueado, vai entrar aqui, vai responder essa mensagem, com o nome dos integrantes do grupo e a área que aquele grupo escolheu para fazer a análise dos artigos. Tá? Então, se atentem, porque isso é dia 10/3, que é semana que vem, por meio desse fórum. Tá? E aqui já estão todos os hiperlinks. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Professor, tá me escutando? Estou escutando, Fábio. O limite máximo de pessoas do grupo são quantos? Fábio, dado aqui a participação dos alunos, né, vocês podem fazer até 8 pessoas. Tá? Podem fazer até 8. Eventualmente, se vocês quiserem fazer, inclusive, um grupo único, né, é um tipo de trabalho que não tem aquela coisa de um faz mais que o outro, né, porque todos vão receber 5 artigos e o grupo vai ter que entregar a planilha completa do grupo. Né? Se alguém não entregou os 5 artigos dele, o nome dele não vai estar na planilha, ele não vai receber nota. Tá? Então, não tem problema fazer um grupo maior. Né? Então, cada um vai ter que dar exatamente a mesma contribuição, porque simplesmente não vai receber nota se não fizer. Então, vocês podem fazer até 8 pessoas. Perfeito, professor, obrigado. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Professor, Sim. O limite para entregar a sinopse é hoje, né? Não, todas as sinopses vocês podem entregar com até 2 semanas de atraso, com um desconto de ponto, desconto de 1 ponto na primeira semana e desconto de 2 pontos na próxima semana. Mas para pegar o valor total é hoje. É hoje. Pegar o valor total é hoje. Obrigada. Tá bom. Pessoal, então boa tarde a todos, né? A gente se encontra na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Até mais. Até mais, professor. Até.